Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias. As informações do Brasil, da política, do que o nosso governo está fazendo, eu conto para você aqui nesse canal. Se você é novo, te convido a ficar junto com a gente, se inscrever, ativar o sininho das notificações na opção Todos e participar aqui do canal. Deixa o joinha se você gostar, comente, compartilhe o vídeo e se você não receber a notificação, eu te convido a vir aqui porque tem vídeo de segunda a sábado, 2 vezes por dia. A menos que não haja informações. Mas olha, tem acontecido tanta coisa em Brasília que sempre tem. O Lula está na China, com uma comissão enorme, levou até o pessoal do MST, e ele andou dando declarações que afrontam diretamente os Estados Unidos. Ele anda enfrentando a grande potência e eles já deram resposta. Olha só, gente, o Lula diz que os Estados Unidos incentivam a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Nessa noite de sexta-feira, 14 de abril, na saída do hotel de Pequim, ele fez a seguinte afirmação em entrevista coletiva, abre aspas, é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. Fecha aspas. O presidente brasileiro, que se dirigia ao aeroporto rumo aos Emirados Árabes, também disse que a China tem um papel muito importante para o fim do conflito e responsabilizou a União Europeia pela continuação da guerra. Segundo Lula, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem interesse na guerra. Ele disse, abre aspas, é preciso que a União Europeia comece a falar em paz para que a gente possa convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo. A guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. Fecha aspas. Olha, não é a primeira vez que o Lula se manifesta, se mete sobre o conflito do leste europeu. No começo do mês, o petista sugeriu que a Ucrânia deixasse a Rússia ficar com a península da Crimeia, anexada pelos russos em 2014, para acabar com a guerra. A Ucrânia negou a sugestão do presidente brasileiro. Enfim, é um cara que está se metendo num terreno que ele não conhece e querendo ser importante nesse terreno. O Washington Post fez, inclusive, uma crítica à postura do presidente brasileiro. A manchete no jornal diz o seguinte, o Ocidente esperava um parceiro, mas ele tem seus planos. O jornal norte-americano Washington Post destacou isso na quinta-feira, dia 13, na primeira página do seu site de reportagens, uma crítica à visita do presidente Lula à China. A publicação observa a postura de Lula nos 3 primeiros meses de mandato, contrária à política do Ocidente. E o jornal destacou que o presidente brasileiro se recusou a condenar a invasão da Ucrânia, permitiu que navios de guerra iranianos atracassem no Rio de Janeiro e enviou um conselheiro para se encontrar com representantes da ditadura venezuelana. Segundo o jornal, a viagem de Lula à China acontece em um momento em que as relações entre Washington e Pequim se tornam cada vez mais tensas. A reportagem ainda afirmou que o Brasil está ajudando os chineses a impulsionarem sua moeda sobre o dólar para superar a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Ainda, conforme o Washington Post, a eleição de Lula promoveu o otimismo de que o Brasil poderia ser parceiro na promoção de normas democráticas no hemisfério ocidental. Mas, em vez disso, Lula está lembrando o mundo de sua abordagem à política externa, que, de acordo com seu primeiro mandato lá atrás, prioriza o pragmatismo e o diálogo e mostra pouca preocupação sobre se isso antagoniza ao Washington ou ao Ocidente. E tem mais, o texto do Washington Post também criticou o bloco econômico formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS. O BRICS, cujo banco a presidenta é a Dilma. E a gente fala presidenta porque é assim que ela gosta que fala, né? Nenhum dos países, segundo o Washington Post, atualmente impõe sanções à Rússia. A reportagem citou também uma declaração do embaixador da China no Brasil, o Zhu Qingyao, que descreveu os BRICS como, abre aspas, um catalisador para mudar o sistema de governança global, fecha aspas. Pequim saudou a visita de Lula como uma chance de avançar o impulso de Xi Jinping para posicionar a China como líder de uma ordem mundial que não é limitada por Washington. E os Estados Unidos estão achando isso uma afronta. E eu não gosto de afrontar gente que é uma potência mundial. A gente sabe muito bem do poder dos Estados Unidos no mundo.
Mas para fechar esse vídeo, que já está ficando extenso demais, eu queria falar a respeito de uma economista tucana que fez o L, apoiou a eleição do Lula e agora ela já está falando mal, tá? Ela que coordenou o programa de desestatização do BNDES na era Fernando Henrique Cardoso, agora ela está criticando os 100 dias do governo Lula. Ela observou que até agora o Poder Executivo apresentou apenas uma medida, a PEC da transição. E eu vou usar aqui as palavras dela para dizer para você que acompanha esse canal o que uma pessoa que apoiou esse governo, que é economista, conseguiu observar a respeito das atitudes do governo. Ela disse o seguinte: desde então não emplacou nenhum projeto novo. Retomou programas sociais, mas sem incluir melhorias apontadas por vários especialistas. O Minha Casa Minha Vida continua segregando trabalhadores ao isolar suas moradias de serviços, lazer e trabalho. Coisa que eu comentei com vocês aqui sobre o negócio das moradias, onde as casas ficam em lugares onde não tem serviço de saúde, segurança, escola, ou seja, no fim do mundo. E eu sei muito bem disso porque eu moro numa dessas casas no fim do mundo, onde não tem nada e onde você precisa pegar até 4 ônibus para chegar a um trabalho decente. Continuando, o Bolsa Família aumentou seu orçamento, contudo não investiu em melhor focalização e capacitação. Aí ela falou de uma série de iniciativas incompletas também. Por exemplo, a medida provisória que reorganiza os ministérios não foi apreciada. Padilha ainda não mostrou serviço apesar dos 37 ministérios. Na esplanada, a paralisia está por conta de Rui Costa, esperando o fim da lei das estatais para distribuir cargos. Segundo ela, pouco se mostrou em áreas fundamentais, como economia, saúde, educação e o meio ambiente. E ela, que fez o L no segundo turno, após 100 dias de governo, disse o seguinte: o petista ganhou raspando. E ela está cobrando do governo que seja melhor. E disse o seguinte, para resumir tudo o que ela tem visto nesses 100 dias de governo. Abre aspas. Ao povão, a lama. Aos amigos, cargos em estatais ineficientes. Fecha aspas. Tá aí a opinião de uma economista que fez campanha para o Lula e mais uma pessoa que se mostra descontente com todas as atitudes. Eu gostaria muito que todas as pessoas que fizeram campanha para ele e o povo que votou nele começasse a abrir os olhos, como muita gente já tem aberto. Eu deixo para você o comentário. A gente volta a qualquer momento com mais informações nesse canal. Se gostou, deixa um joinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.